Cara, se você é guitarrista e tá pensando em comprar uma interface de áudio, eu vim aqui te mostrar hoje a Axe.io, que é uma interface de áudio de alta qualidade, especialmente feita para os guitarristas. Bom, antes de qualquer coisa eu queria falar pra você se inscrever aqui no meu canal, curtir o vídeo, caso você curta, obviamente, e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu vou postando aqui, beleza? Se você tem um home studio e faz as suas produções em casa, que nem eu preciso te mostrar a Axe.io. Quando eu vi que a IK Multimídia lançou essa interface para atender as nossas necessidades dentro do estúdio, especialmente desenvolvida para os guitarristas, já me chamou muita atenção na hora. Eles lançaram ela em 2019 na NAMM e hoje eu tô aqui com ela para mostrar para vocês. A Axe.io é uma interface de 2 canais e 5 saídas, além de ser também uma controladora. Ela é muito prática, pequena e tem muitos recursos legais. Então vou passar rapidamente aqui para vocês entenderem por que ela é tão especial. A primeira delas é esse Z-Tone, que é basicamente um controle e moldador de impedância. Moldador? Será que essa palavra tá certa? Não sei, mas... Aqui nesse primeiro canal a gente tem 3 ajustes. O primeiro é o próprio Z-Tone, ele faz um shape na sua guitarra, um pouco mais sharp, um pouco mais bold, eu já vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. O segundo é a opção de você selecionar se o seu captador é ativo ou passivo, porque as guitarras têm impedâncias diferentes, os captadores diferentes, né? Tem esse último ajuste que é o Pure e o JFET, basicamente uma seleção de pré-amplificador. Então no modo puro você tem um som limpo e cristalino do jeito que tem que ser. E tem o JFET, que ele adiciona um pouco mais de harmônico e dá mais corpo, saca? Ele tem um pouco mais de médio grave, é bem legal. Aí passando aqui a gente tem um segundo canal puro. Depois a gente tem um negócio muito legal aqui, que é um botão para você selecionar preset do seu plugin, por exemplo. Se você estiver usando um plugin, você pode selecionar e mudar os presets diretamente aqui via MIDI. Ele também tem Phantom Power, então se você quiser usar um microfone condensador, você pode, ele tem para os 2 canais. Uma outra coisa bem legal também, ele tem um afinador bem aqui na frente. Então imagina, senta para tocar, você não precisa abrir o seu plugin, abrir o seu afinador e começar a afinar. Pode só apertar esse botão aqui na frente e já começar a afinar. Aí depois aqui a gente tem o monitor, que é uma seleção de você fazer um blend entre o que você está ouvindo puro, né, o que está entrando direto, uma monitoração direta, e o que está vindo do seu sistema, do seu programa de gravação, da sua DAW, os volumes de fone e o master que você pode enviar para os seus monitores, até mais de um par de monitor, inclusive. A gente tem aqui 5 saídas. Por que 5 saídas? 4 saídas são para monitores, ou se você quiser fazer fone, usar 2 fones, enfim. E a 5ª saída, que é esse recurso aqui, muito legal, que chama Amp Out. O que é o Amp Out? É um dos recursos mais legais dessa interface e para mim um dos grandes diferenciais, que é basicamente uma saída direta para você fazer um reamp de um amplificador, ou no meu caso aqui um Kemper, ou qualquer outro processador que você quiser passar a sua guitarra depois que você já tiver gravado, se dá um limpo dela. É muito legal isso, é muito prático. Já vou mostrar para vocês como é que funciona também. Bom, agora aqui atrás tem as 2 conexões de microfone e linha. Aí a gente tem as 4 saídas aqui. Aqui a gente também tem 2 saídas muito legais, que é um diferencial também dessa interface para pedal de expressão ou controladores para você pisar em vez de você ter que ficar trocando no programa, para você fazer alguma coisa ao vivo, por exemplo. Também já vou mostrar. A saída USB, que é o que vai para o computador, USB 2.0. MIDI in, MIDI out, para quem quer conectar qualquer tipo de controlador MIDI, você pode. O AC de alimentação, 9 volts, e o power, certo? Primeiro eu queria mostrar para vocês como funciona esse controle de impedância aqui. Bom, esse é o sinal puro. O sinal que tá entrando, deixei aqui no 0. Olha só, olha o sharp que ele dá no Z-Tone, bem interessante. Agora um pouquinho mais bold. Levantar um pouco o ganho.
que como eu tô usando uma guitarra com captador passivo, eu tô no passivo aqui, né? Mas, por exemplo, se tiver com uma guitarra com captador ativo, ele vai diminuir alguns ganhos extras que geralmente a guitarra com captador ativo vem e dá aquela sujada, então ele vai deixar muito mais limpo. Agora, essa seleção aqui de pré... Certo? Bem legal, né? Uma coisa muito legal é esse botão de preset aqui. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu Amplitude. É um saco eu ter que vir aqui e clicar no mouse, e aí eu venho aqui e vejo meus presets, saca? E tenho, tipo, que selecionar na mão. Então eu tô aqui no Clean, por exemplo, e eu quero mudar para um outro preset meu. Eu aperto e seleciono o que eu quero. Quero esse Mesa Mark IV, que é o de base. Pronto. Certo? Gosto pra caralho desse recurso. Como eu falei, aqui na frente também a gente tem esse afinador direto, que é muito do caralho, muito prático. E a interface vem com o painel de controle bem legal aqui para você controlar o que tá entrando, para onde você tá mandando as coisas, né? As configurações gerais. E aqui eu também seleciono que quando eu apertar o afinador, ele vai mutar tudo, né? Vai mutar as entradas e tudo mais. E aqui o que dá para fazer nesse painel de controle também é configurar o pedal de expressão. Você pode mudar alguns parâmetros do botão, né? Que você gira, que você aperta, canal MIDI, enfim. Agora se liga que legal. Eu tenho esse pedal de expressão aqui, que é um Mission, que ele é um controlador, na verdade, eu posso usar para qualquer coisa, o wah, volume, o que eu quiser, que eu uso no Kemper. Um cabo TRS direto aqui na saída, eu consigo controlar as expressões do plugin, do Amplitude. Então olha que legal. Então vou selecionar um outro aqui que eu já tinha deixado no jeito. Então eu tenho esse meu preset aqui de lead, né, que eu gosto bastante. Então eu vou adicionar um pedal de wah-wah aqui. Vamos pegar aqui o do Slash, é bem legal. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Mas eu só venho aqui, ó, similar MIDI e aprender wah-wah. Pisei uma vez, pronto. Eu tô controlando. Legal demais, né? Esse é um recurso que eu não tinha antes, quando eu fiz, por exemplo, um vídeo de cover de Domination do Pantera. Tem até aqui no meu canal, se você quiser ver, clica aqui no card, vou deixar aí. Quando eu fui fazer o solo, tinha o wah-wah e eu tava usando o plugin, né? O do Dimebag, da Amplitude. Mas eu não tinha antes essa opção de colocar o pedal direto pra eu controlar no pé mesmo. Então eu tive que escrever, fazer automação ali no mouse, saca? Empurrando assim, pedalzinho de wah-wah assim no mouse, saca? Então, tipo assim, isso é muito legal. Porque dá mais conforto aqui pra você fazer do jeito que é mesmo, né? Efeitos de expressão é pra você fazer com o pé, né? Enfim, é o jeito mais legal. Então aqui eu posso também adicionar não só o wah-wah, mas eu posso adicionar um AMI, por exemplo, né? Tipo, eu tenho um pitch aqui, Harmonator, que é? Acho que é. Só falo pra ele aprender aqui o MIDI. Pronto. Legal pra caralho. Então qualquer tipo de efeitos de expressão você consegue fazer aqui com essa saída externa de controlador. Outra coisa interessante é a saída MIDI, nem todas as interfaces têm. Se você quiser fazer qualquer tipo de efeito com uma controladora MIDI, um outro pedal, teclado MIDI, né, pad, ou então até eu poderia programar uma automação WAMI aqui. Eu tenho um WAMI aqui,
que eu poderia colocar MIDI aqui. Eu só não vou fazer porque eu não tenho cabo MIDI aqui pra fazer agora pra vocês. Mas, enfim, legal pra caralho. E outra coisa muito legal dessa interface, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é o lance de eu poder fazer um reamp facilmente. Pra quem sabe como é que funciona um processo de reamp, você tá ligado que não é uma coisa tão simples assim de fazer, né? Você precisa de um DI, você precisa aterrar para não ter ramming e ruídos, fora os cabos, todos os equipamentos que você precisa, e conectando e desconectando coisa para você poder fazer aquele processo e tudo mais. Para mim, um dos grandes diferenciais dessa interface foi isso, essa saída amp-out. Porque às vezes eu tô aqui gravando um som, tô gravando com um som de plugin, né? O Amplitude, por exemplo, ou algum outro. Só que no final das contas, depois eu falo, eu queria saber como é que soa esse som que eu acabei de gravar, passando por um preset do Kemper, sabe? Que eu gosto pra caralho. GE200, de um Axe FX, ou então com um amplificador mesmo, quero fazer uma experiência e adicionar umas coisas no meio, fazer uma cadeia de sinal diferente e tal. Isso aqui possibilita eu fazer isso com apenas um cabo, mano. É muito foda isso. Porque basicamente é você tirar um cabo aqui do amp out e plugar no input do ampli. Então eu regravei uma das músicas do Project 46, que é A Terra de Ninguém, que é a música que vocês estão ouvindo aí no vídeo enquanto tá rolando. E eu gravei ela inteiramente aqui no plugin com um sinal de AI, né? Usando um timbre que eu fiz no Amplitude. Então ficou assim. Só que elas cruas são assim, né? Eu já fiz esse processo, essa track verde aqui, mas eu vou mostrar pra vocês na prática como é que faz. Vou desconectar aqui para ele pegar a minha entrada aqui atrás de microfone, né, que tá plugado na minha saída XLR do Kemper. Aqui tá o meu timbre do disco 3, inclusive para quem quiser eu vou disponibilizar isso na loja virtual do Project, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Então o que eu vou fazer? Eu peguei um trecho aqui no meio da música com um riff pra gente fazer um reamp. Esse é o sinal cru, limpo dele. Eu quero enviar esse sinal como se fosse a minha guitarra mesmo, como se fosse, né, o cabo direto plugado no meu input do Kemper. Então o que eu faço? Eu vou rotear esse canal, mandar para o output 5 da Axe.io, e esse canal aqui que eu abri, eu vou armar ele e eu vou pegar o input 1, que é esse mesmo, né? Eu tirei o cabo da frente, então ele já tá aqui, ó, mic, tá vendo? Ele já identifica na hora. Então ele já tá vendo que alguma coisa tá vindo para cá, então vamos ver. Então isso já é um reamp, eu já tô aqui como se eu estivesse tocando e eu posso ficar mexendo ali. Então, por exemplo, quero mudar os timbres, né? Quero testar outros timbres, então eu quero um pouco mais de médio. Tirar a média. Enquanto o computador tá tocando pra mim. Ou então eu quero mudar de timbre. Olha o timbre do Meshuggah. Não é o que eu gravei o vídeo, esse é o do Kemper. Beleza, escolhi um timbre e põe o canal para gravar. Legal, né? Prático pra caralho. Como se eu tivesse passado pelo Kemper. Eu já passei tudo aqui pelo Kemper, então olha que legal que ficou. Ah, só um detalhe, para quem quiser essas backing tracks do Project, também tá lá, vou deixar o link aqui embaixo na loja virtual. Tem os Producer Pack com todas as tracks separadas, fechou? Legal pra caralho, gostei muito desse lance do reamp. Eu vou usar bastante isso, com certeza, não tenho dúvidas. Além da Axe.io, a Icar Multimedia também lançou a Axe.io Solo, que é basicamente a mesma interface, só que com um canal só, então ela é um pouquinho menor e tal. Esse recurso do Z-Tone também ele tem duas versões separadas na Icar Multimedia, bem legal também, que é o Buffer Boost, que é como se fosse um pedal,
para você adicionar na sua cadeia de sinal ali, para você usar esse tipo de recurso do tone shaping, assim. E um DI também da Z-Tone, para você usar esse recurso com outras interfaces. Enfim, você pode levar para os estúdios e sempre passar por ele, além de fazer reamp e esse tipo de coisa. Então vale a pena também dar uma olhada. E além de tudo isso que eu falei, ainda vem com um pacote violento do Amplitube. Então você leva o Amplitube 4 Deluxe Edition, se não me engano, com mais de 150 modelos de amplificadores, pedais, gabinetes, efeitos e tudo mais. Ele ainda vem com 10 plugins do T-Rex, que são plugins bem legais, que eu uso inclusive para mixagem e masterização. E ainda vem o Ableton Live 10, se você quiser, o Lite, né? Para você poder gravar também, é um programa, uma DAW. Pelo preço que essa interface é vendida, ela tá muito barata. Ela tá na casa de $350 mais ou menos, enquanto interfaces do mesmo nível de 2 canais, por exemplo, uma Apollo Twin ou uma Duet, é de $500 para cima. Sensacional, puta bom negócio. Eu acho que a Axia.io é a mais completa de todas, não tem nenhuma no mercado tão completa pro guitarrista, com tantas soluções em um dispositivo só. Fora que ela é bonita pra caralho, robusta, manja. Ela é bem pesadinha até, tipo, ela não é frágil, saca? E ao mesmo tempo ela é pequena, então, tipo, você pode colocar facilmente isso aqui na mochila e, por exemplo, você tá viajando com a sua banda e vai no hotel, você tá com um notebook e a sua guitarra e a Axia.io, você faz uma gravação insana, tipo, uma puta qualidade profissional, saca? Um poder de depois, se você quiser passar no seu ampli quando chegar em casa, ou mandar a sua gravação pra alguém mixar ou fazer reamp, tá ligado? E os recursos são do mais alto nível. Eu indico pra caralho, ela é minha nova companheira, eu não poderia conhecer um produto tão bom aqui sem falar pra vocês, certo? Assim como eu fiz da Evertune e eu quero fazer de outros equipamentos que eu uso, a Axia.io tinha que ser uma delas, certo? Então, valeu pra caralho e Multimedia. Obrigado também Guitar Network, eles que me apresentaram, eles que me mostraram e me emprestaram a primeira vez pra eu testar. Então, obrigado ao Guitar Network também. Se você quiser mais informações, entra aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês sacarem. Enfim, esse foi o meu recado por hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se tiver dúvidas sobre Axia.io ou sugestões para eu fazer algum vídeo mais específico, tipo mais detalhado do reamp ou de algum outro recurso, deixa aí nos comentários, beleza? Se você tem uma Axia.io, conta aí pra gente também se você gosta e tá gostando do resultado dela. E é isso. Tamo junto pra caralho e até o próximo vídeo. Oh yeah!